Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Vamos abrir nossa câmera, Pedro. Só aguardar mais um minuto para ver se aparece mais alguém. Para a gente iniciar, tá bom? Isabelle não veio ontem para a aula, estava doente. Tava. Deixa eu ver. Olha só, ontem a gente começou a fazer uma atividade, certo? Uma atividade no caderno, as questões ditadas sobre a aceleração média. E aí eu vou corrigir essas questões quando eu terminar de ditá-las. E vou corrigir as do livro, tá bom? Aí você que não estava ontem, você pegue com seus amigos as questões de ontem que eu ditei e você tenta fazer, tá bom? Qualquer qualquer dificuldade, a gente vai tirar todas as dúvidas na correção delas, tá bom? E se tiver alguma dúvida em relação à fórmula, é só me perguntar no WhatsApp. Vamos lá, gente, abrindo a câmera, Beatriz, Arthur. Professora, eu não posso abrir a câmera porque eu não tô em casa. E eu tô me organizando aqui. Aí quando eu conseguir, eu abro a câmera. Certo. Vamos lá? Olha, ontem eu comecei a fazer o exercício, falei sobre como mudava, né, a forma de lugar, dependendo do que a gente estivesse pedindo na questão, se era o tempo, se era a velocidade final ou a velocidade inicial, enfim. Coloquei lá algumas questões. Se não me engano, só deu tempo de falar 3 questões, não foi? Me confirmam aí. Foi. Pronto. Eu vou passar mais algumas, certo? Em relação a essas 3, gente, eu sei que é a primeira vez que vocês estão fazendo a fórmula da aceleração média, mas eu gostaria de saber qual foi a principal dificuldade. Se vocês tentaram realmente e quem conseguiu. Professor, assim, eu obtive o resultado. Eu consegui, mas não sei se deu certo. Eu também. Eu fiz, só que eu não Hum. sei se quando troca de sinal, porque é um pouco confuso, assim, quando você vai Uhum. trocar de sinal, aí você fica meio... Tranquilo. Então, assim, eu acho que a principal dúvida é aquele negócio de mudança da fórmula, né? Quando muda de Isso, sinal. Não é isso. É. isso? Então a gente vai fazer tudo certinho quando nós formos corrigir. O importante é vocês irem treinando, tá bom? O mais importante é vocês tentarem. Mesmo que erre no primeiro momento, não tem problema. Quando eu fizer a resolução e aí depois eu fizer outra questão igualzinho, aí vocês saberão. Eu estou fazendo aqui essas questões, gente, no caderno, porque depois eu vou corrigi-las todas e depois eu vou fazer um trabalho para vocês fazerem aí em casa, parecido com essas questões. Vou mudar algumas coisas e vocês vão tentar valendo nota. Aí vocês vão mandar de volta para mim, no meu privado, certo? Então, assim, eu vou deixar vocês tentarem, aí eu vou corrigir, tiro as dúvidas e vou de novo mandar vocês refazerem, só que agora com algumas mudanças na questão valendo nota. Então é importante que vocês fiquem tentando agora, mesmo que errem, tá certo? E na nossa aula de segunda-feira, eu vou tirar todas as dúvidas sobre a fórmula. E aí a gente vê se dá tempo de responder a do livro também, para a gente finalizar esse conteúdo, certo? Bom, então ontem eu fiz 3, aí agora vamos para a quarta. Pode deixar o microfone de vocês ligado, tá bom? Se não tiver barulho na casa de vocês, pode deixar ligado aí, porque qualquer coisa vocês vão me perguntando aqui. Vamos lá, a próxima pergunta é o seguinte. Um automóvel. Ah, você também não estava na aula de ontem, não é? Aí você depois pega essas 3 questões que eu passei para a turma, tá bom? Vamos lá? Os Um amigos estão dando automóvel. interferência. No meu celular tá dando interferenciazinha. Vamos lá. Um automóvel Agora tá bem. desloca-se
5 segundos. Com aceleração média, 2 metros por segundo ao quadrado. Perdão. Vou repetir. O automóvel desloca-se durante 5 segundos com aceleração média, 2 metros por segundo ao quadrado. Ponto. Sabendo que sua velocidade inicial é de 4 metros por segundo, vírgula. Encontre sua velocidade final. Encontre sua velocidade final. Dessa vez, de novo, ele está querendo a velocidade final. Vamos recapitular o que eu disse ontem. A fórmula é uma só. Aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Ele só quer a velocidade final. A velocidade final vai estar aqui, ó, dentro do ΔV. Então, eu vou desmanchar esse delta, né? Para que eu consiga depois puxar somente a velocidade final. Então, ficaria como? A aceleração média vai ser igual a ΔF, ou VF, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, tempo final, menos tempo inicial, certo? E aí eu desmanchei, certo? Então, aí o que é que ele vai querer? Ó? Lembra que quando eu tenho o inverso da divisão, é a multiplicação, né? Quando eu tenho essa transformação da fórmula. Se eu vou querer só esse daqui, gente, que está aqui inserido, antes de eu colocar na minha fórmula, eu posso passar ele do lado de lá, certo? E lembrar que o ΔT, ele vai subir multiplicando, certo? Então, eu vou lembrar que ele está aqui, beleza? E ele vai ter que passar para cá. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? A gente pode passar logo ele para o lado de lá, desmancha, separa, e coloca o ΔT subindo, multiplicando. Em relação ao ΔT, nem precisa eu colocar aqui, gente, o tempo final e o tempo inicial. Por quê? Porque o inicial seria 0, né? E o final foi até onde ele chegou, que foi 5 segundos. Então, não precisa nem colocar. Só se você quiser. Se quiser, tudo bem. Tá? Então, ele vai passar para cá, ó. Quando eu for mudar a fórmula, vai ficar como? Acelera... Esse vai vir para cá. ΔV vai ser igual. Esse vai para lá agora. Aceleração média vezes ΔT. Porque o ΔT agora vai subir. Então, a minha fórmula vai ficar assim. Na realidade. Não é? Porque eu mudei de lugar. Aí, onde está, professora, o VF? A velocidade final. Não está aqui? Então, eu vou colocar quem é ele? Velocidade final menos velocidade inicial. Vai ficar igual a AM vezes ΔT. E aí é só resolver. Vai ficar desse lado quem? Só o VF. E o resto eu vou substituindo os valores. Certo? Ô, professora, Oi. a aceleração média, quando passa da igualdade, ela fica negativa ou positiva? Não, se ela tá aqui, olha, Eduardo, ela já tá aqui, ela já tá depois do igual, né? Se ela tá depois do igual, eu não vou nem mudá-la. Porque ela tá lá já de boa, eu não mudei ela de lugar, né? Claro que eu passei para cá e depois eu passei para cá, mas olha só, quando a aceleração média muda de lugar para cá, vai para lá, e a velocidade vem para cá, elas não fazem o mesmo processo? Então, vamos supor, se eu colocasse esse para cá, negativo, porque ele mudou de lugar, esse para lá, negativo, que ele mudou de lugar, quando eu fosse multiplicar por menos 1, que eu não posso deixar ele negativo, os dois não iam voltar de novo com o mesmo sinal? Sim. Então, não ia ficar no mesmo,
porque de qualquer forma eu ia multiplicar por -1, ele ia permanecer com o mesmo sinal. Então, a aceleração média, no final das contas, depois do igual, ele vai ficar positivo, do mesmo jeito. Certo? Professora, Pronto, então vamos lá. Já dei a dica, né? Vamos para outra questão. Essa é a sexta, se não me engano, né, gente? Quinta. Quinta, vamos lá. Qual Deixa eu achar aqui a questão, tá? Eu acho que essa daqui eu não passei ainda. Vamos lá. Um carro, eu vou dizer qual, né? Mas é um carro. Um carro parte do repouso. Um carro parte do repouso e atinge. Um carro parte do repouso e atinge velocidade de 20 metros por segundo. Giovana? Ah, travou aqui o seu vídeo. Voltou já. Deve ser a internet. Voltou já. Deu para ouvir? Sim. Um carro parte do repouso e atinge velocidade de 20 metros por segundo em 15 segundos. E atinge a velocidade de 20 metros por segundo em 15 segundos. Ponto. Ache sua aceleração média. Ache sua aceleração média nesse intervalo de tempo. Ache sua aceleração média nesse intervalo de tempo. Ponto. Considere o tempo sendo em segundos. Considere o tempo sendo em segundos. Essa questão aqui eu não vou dar dica, porque na realidade eu nem preciso praticamente fazer nada. Só vamos observar se os dados, as unidades de medidas estão equivalentes. Se tiver tudo ok, já pode jogar na fórmula, tá bom? Porque ele só quer saber aqui a aceleração. Então, eu nem vou mais trocar de lugar aqui a minha fórmula. Usa a fórmula normal, certo? Bom, vamos lá. Eu já pedi que vocês fizessem uma para descobrir tempo, para descobrir aceleração, para descobrir velocidade final, não foi? Tá faltando, gente. Eu pedi que vocês descubram qual é o valor de uma velocidade inicial, não é isso? Eu ainda não pedi nenhum para descobrir o valor da velocidade inicial, não foi? Foi. Viu? Deixa eu ver se eu acho aqui uma para vocês acharem a velocidade inicial. Só um instante. Para a gente treinar de todas as formas, né? Todas as maneiras. Achei. Vamos lá? Próxima questão. Qual a velocidade inicial? Qual a velocidade inicial? João Paulo? Tá fazendo? Ficou paralisada aí, parecia que não estava fazendo, não. Qual a velocidade inicial de um objeto? Qual a velocidade inicial de um objeto que passa a acelerar? Qual a velocidade inicial de um objeto que passa a
acelerar durante 10 segundos. Durante 10 segundos. E atinge velocidade de 40 metros por segundo. E atinge velocidade de 40 metros por segundo. Interrogação. Adote aceleração média de 20 metros por segundo ao quadrado. Depois da interrogação, adote a aceleração média 20 metros por segundo ao quadrado. Bom, ele está dizendo aí o quê? Um dado, né? O dado que estava faltando. Ele precisava saber qual era a aceleração para fazer a resposta. Bom, aqui ele está perguntando a velocidade inicial. Então, nesse caso, ele não quer o VF, ele quer o VI. Onde é que eu encontro o VI? Ele está aqui, né? Ó. Quando eu mudar de lugar a minha fórmula, ele está aqui dentro. Então, vai ser VF menos VI. Eu só vou querer deixar, gente, quem? O VI. Então, ele vai ficar aqui, ó. VI, né? Menos VI, vai ser igual a quem? Esse vai ter que ir para o lado de lá, não é? Porque ele não quer VF. Então, se ele não quer VF, o VF vai para o lado de lá. Se ele vai para o lado de lá, gente, ele vai com que sinal? Ele está positivo, ele vai com qual sinal? Negativo. Então, vai ficar menos VF. É igual a quem? Quem é que já está depois do igual? AM, né? Ó, já tem mais aqui. AM vezes o tempo. É assim que vai ficar a minha fórmula agora. Troquei de lugar, certo? Lembra que o ΔT, ele saiu daqui e foi multiplicando lá para cima. Porque eu reformulei a minha fórmula. Tá bom? Reformulei, melhor dizendo, os meus dados. Professora, no final dessa questão, são 20 metros por segundo ao quadrado, ou 22? A sexta, Isso, no final. 20 metros por segundo. Beleza, gente? Pronto. Essas duas que eu passei agora, eu vou dar só mais alguns minutinhos e vocês vão tentar agora. Tá? Todo mundo junto. Qualquer coisa me pergunte. Sobre esses dados que eu falei agora, coloque em prática. Mudando a fórmula. A quinta e a sexta. Isso. Essa que eu passei agora, né? Que vocês fizeram em casa de ontem já.
Professor, deixa eu tirar uma dúvida, Pode falar. que eu fiquei em dúvida até na segunda. Pode multiplicar todos assim, sem, tipo assim, 2 vezes 5 vezes 4 mesmo sendo segundo e metro por segundo, porque todos combinam, né? Se tiver metros por segundo, todos os dados equivalentes, você não precisa fazer não transformação. Aliás, Tá, não deve fazer transformação, porque senão vai ficar errado. tá. E a aceleração média, a gente já viu que ela vai ser dada em quê? Metros por segundo ao quadrado. Né? É muito difícil você vai pegar uma questão que vai ter lá quilômetros por hora ao quadrado. Então, geralmente, se eu tiver um dado que não seja em metros por segundo, né, a minha velocidade, ou a minha hora não esteja em segundo, eu tenho que transformar para ficar equivalente à aceleração. Então, mesmo sendo o valor da velocidade da, como é? Velocidade final é professora VF, é uma coisa assim. Eu esqueci. VF é a Pronto. velocidade final. Que eu esqueci a palavra. Mesmo assim tem que ser em metros, metros por segundo ao quadrado. Não, aí velocidade não é ao quadrado, é aceleração. Ah, Velocidade é metros por segundo. pronto. Alguém já achou a primeira que eu passei hoje? O gabarito? Eu. Eu. E aí, Pedro, deu quanto? Deu 14 metros por segundo. É para achar a aceleração média, né? Essa que eu passei agora. A primeira. Qual? Não, É a não, velocidade final. Não, a velocidade primeira que final. eu passei. A, Agora. a quarta questão, Isso. a minha deu É, 40 metros por segundo. Mas essa que eu pedi agora, a primeira que eu pedi hoje, eu pedi o quê? Considerem, ache a aceleração média, não foi isso? não, foi um automóvel se desloca-se 5 segundos com aceleração média de 2 metros por segundo ao quadrado, sabendo que sua velocidade inicial é de 4 metros por segundo, enquanto sua velocidade final. Ah, tá. É porque eu troquei aqui a questão. Beleza. Cuidado com o sinal, viu, gente? O sinal vai fazer toda a diferença. Às vezes a gente esquece lá um menos, na hora de mudar, esquece de mudar o seu sinal, na hora de trocar. Então, assim, às vezes a pessoa pode até acertar, entre aspas, e esquecer de trocar o sinal. Aí perdeu a questão todinha, viu? Muito bem, Pedro, deu 14, né? 14 metros por segundo.
Você conseguiu a última? Eu estava tentando fazer e deu 160 metros por segundo. Só que ia ficar errado porque a velocidade inicial não tem como ser maior do que a final, nesse caso. Só que aí o movimento ele vai ser retrógrado, Pedro. Ele vai ser negativo. No meu, então, ficou menos V igual a 160. Quando eu multipliquei por menos 1, ficou V igual a menos 160. Isso. Olha só, gente, daqui a pouco o nosso tempo acaba, eu vou passar mais duas. Uma para a gente treinar o tempo e outra para a gente ver de novo uma de velocidade, viu? Então, coloca aí, próxima questão. Essas duas vocês vão ficar fazendo aí, durante esse período aqui, esse tempozinho que nós ficamos no WhatsApp. Então, qualquer coisa vocês me chamam no privado, viu? A próxima. Determine o tempo. Determine o tempo da queda de um objeto. Determine o tempo da queda de um objeto que cai de um prédio e chega ao solo com velocidade 25 metros por segundo. Ponto. Vou repetir. Determine o tempo da queda de um objeto que cai de um prédio e chega ao solo com velocidade 25 metros por segundo. Ponto. Considere a aceleração da gravidade. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Professor, isso é a mesma questão ou já é outra? Não, é outra. Vamos lá, vou repetir, certo? Determine o tempo da queda de um objeto que cai de um prédio e chega ao solo com velocidade 25 metros por segundo. Ponto. Considere a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Olha só, gente, ele diz aí, aceleração da gravidade. Mesma coisa, certo, gente? Olha, ele vai dar em metros por segundo ao quadrado. Por que ele diz gravidade? Porque é um objeto que está caindo. Ele estava pendurado e está caindo de maneira vertical. Então, todo objeto, tudo que sobe, desce. Então, nós temos aí uma ação da gravidade. Existe uma força gravitacional dos objetos terem essa tendência de serem puxados para baixo, tá? Por isso que tem esse nome gravidade aí. Beleza? Mas é a mesma coisa. Lá na frente a gente vai ver um assunto sobre forças. E aí nós falamos melhor sobre gravidade. Certo? Então, olha só. Essa questão eu quero descobrir o ΔT. Então, vamos lá recapitular. Eu tenho a minha fórmula. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. Eu quero descobrir somente o ΔT. Então, eu vou mudar de lugar essa forma. Então, o ΔT vai vir para cá e a aceleração média vai vir para cá. Eles vão trocar de lugar aqui, ó. Certo? Isso quando eu quero descobrir o tempo. Cuidado para não confundir quando eu quero descobrir a velocidade. Viu? É diferente. Quando eu quero descobrir a velocidade, o tempo vai subir multiplicando. Quando eu quero descobrir o tempo, ele só vai trocar de lugar.
Então, vai ficar assim. Tempo vai ser igual a velocidade sobre a aceleração média. Aí eu vou observar se os meus dados estão equivalentes. Se não precisar fazer transformação, eu já coloco na fórmula. Beleza? Professora, Oi, Pedro. nessa questão, a resposta do tempo vai ser em segundos ou tem que transformar em minutos? Então, nesse caso aqui, lá embaixo, vai ser em segundo. O tempo tem que estar em segundos. Então, observa, Pedro, se os dados estão equivalentes, tá certo? E tem que ser em segundo. Por quê, professor? Tem que ser em segundo. Porque a aceleração média, ela está em quê? Metros por segundo ao quadrado. Então, o tempo tem que ser segundo, viu? Bom, vamos lá para a última, para vocês ficarem fazendo. Deixa eu achar aqui, tá? Vou colocar outra de velocidade inicial. Vamos lá. Quando um objeto passa a ser acelerado, durante 5 segundos, com uma aceleração média de 3 metros por segundo ao quadrado. Aceleração média de o quê, professora? 3 metros por segundo ao quadrado, vírgula. Sua velocidade atinge o valor de 24 metros por segundo. Ponto. Qual era a sua velocidade inicial? Vou repetir, certo? Quando um objeto passa a ser acelerado durante 5 segundos, com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, vírgula. Sua velocidade atinge o valor de 24 metros por segundo. Ponto. Qual era a sua velocidade inicial? E aí a dica dessa questão é como eu falei anteriormente. Tá? Ele quer saber o VI. Então, deixa o VI desse lado, o resto tudinho vai para o lado de lá. Tá bom? Cuidado com o jogo de sinal. Tem alguém atrasado? Não. Pronto, então nós fizemos até agora. Ontem nós tínhamos feito 3. Hoje nós fizemos 5. 4. Certo. E aí, quando for na próxima aula, de segunda-feira, nós vamos fazer todas as correções. Quem não pegou a de ontem, como Isabelle e Arthur, peguem e treinem. É fundamental que vocês treinem, tá? Para tirar alguma eventual dúvida na aula de segunda-feira que nós vamos ter. Certo, gente? Então, não deixem de fazer. Qualquer coisa, me chama aqui no WhatsApp. Beleza? E aí, nós vamos fazer uma aula somente de correção. Peço que vocês não faltem e nem cheguem atrasados, tá bom? Porque isso vai ser fundamental para o nosso trabalho. Beleza? Meu tempo aqui extrapolou já, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.